Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Bora zerar. Diga um bom dia. Bora lá. Porque hoje é dia de aula em formato de live aqui. Simbora! E hoje a gente vai conversar aqui sobre perder flexibilidade. Sim, cara, pensa comigo. Você vai lá, rala, faz seus alongamentos, seus treinos de flexibilidade, rala bonito. E aí você começa a ver que você está perdendo. Ao invés de ganhar, está perdendo. Alguém já passou por isso aí? Me conta. Alguém já passou? E ó, vou te falar. Se não passou, você vai passar. Você vai passar. Porque é bem difícil fugir disso. Mas hoje aqui você vai entender exatamente o que a gente precisa fazer para evitar essa situação onde eu trabalho a minha flexibilidade, eu ganho flexibilidade e acabo perdendo depois. Tem muitas pessoas que às vezes está perto de zerar a abertura, sabe? Tipo, falta 10 centímetros do chão, falta 20 centímetros, tá pertinho, e aí começa a andar para trás. Vamos entender hoje o que acontece, como é que isso funciona, o que eu tenho que fazer para evitar isso? Bora entender isso? Porque mais do que a gente aprender a como ganhar flexibilidade, é importante a gente saber como não perder, certo? E para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em abertura zerada. Eu ajudo as pessoas a chegarem na abertura zerada de pernas com apenas 5 minutinhos de alongamento por dia. Vamos lá, o que eu quero dizer com a gente perder flexibilidade? É muito, muito fácil observar. Você faz o alongamento, aí você está perto de zerar, ou às vezes até zerou. No outro dia, 2 dias depois, parece que voltou para estaca zero. Você fala, como é possível? Ontem eu estava muito mais perto do chão e hoje eu não estou mais. Sim, eu tive uma aluna que é a Dani, ela faz polidense. E ela foi um caso clássico. Ela conta, né, que ela, antes de me conhecer, ela fazia os alongamentos e tal. Tinha dia que ela até zerava, no outro dia ela voltava, regredia tudo, não conseguia nem andar. Não desejo isso para você. E aí a Dani consertou, olha lá, eu passei por isso. A Dani consertou o que ela estava fazendo de errado e hoje ela tem a abertura zerada. E digo mais, as 3 aberturas. Ela zerou direita, esquerda e abertura lateral e não perdeu mais, que é o mais importante, tá? O que acontece? Como que funciona o nosso ganho de flexibilidade? E agora, gente, ó, se você entender isso, a chance de você fazer alongamento e depois perder o que você ganhou vai ser muito pequena. Mas você precisa prestar muita atenção no que eu vou explicar agora. Sim? Como que funciona o nosso ganho de flexibilidade? Tô contigo desde segunda, show demais. Show, Eliane. Quem tá acompanhando desde segunda, coloca eu. Tá tudo bem se você começou a acompanhar ontem. Quem tá pela primeira vez na live, coloca a primeira vez, tá? Essas lives aqui, elas são para a gente se preparar para o desafio da abertura zerada, tá? É uma preparação, é um esquenta, ok? Mas vamos lá, enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou explicando aqui. A gente cria uma ilusão de que o ganho de flexibilidade funciona mais ou menos assim. Imagina que isso aqui é o meu gráfico de flexibilidade, tá? Aqui, essa linha aqui é a linha do tempo. Então, aqui, eu treino uma semana, semana 1, semana 2, semana 3, certo? É a linha do tempo e assim por diante. E aqui é o meu nível de flexibilidade. Ou seja, aqui em cima, chegar aqui em cima significa que eu zerei. Zerei a abertura, certo? Hoje, todos nós estamos aqui. Sim? Ou seja, a sua flexibilidade hoje é a que conta. Você vai começar um treinamento, então a sua flexibilidade hoje é a que conta. Onde você está aqui? O que significa esse marco aqui para você? Vamos considerar a abertura frontal, aquela uma que uma perna fica para frente, outra perna fica para trás. Quantos centímetros mais ou menos você está longe do chão na abertura frontal?
Coloca aí para mim, para eu saber quão longe vocês estão ou quão perto. Deixa eu empurrar só um pouquinho esse celular. Aí, apareceu, né? Senão não apareceu. O que acontece? Tem algumas pessoas, né? Vamos supor que você está a 50 centímetros do chão. 50 centímetros. É mais ou menos um tanto assim do chão, ok? Vamos supor que você está a 50 centímetros do chão e você participou do desafio da abertura zerada, aprendeu ali como fazer as coisas, aprendeu como construir sua tabela de treino, certo? Mas vamos supor que você esteja ali, quando terminou ali o desafio, você estava a 50 centímetros do chão. A gente cria uma ilusão de que eu vou começar a fazer alongamento, na primeira semana eu vou chegar aqui, na segunda semana eu vou chegar aqui, na terceira semana, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, na décima, na 16. A gente cria a ilusão que o nosso ganho de flexibilidade, ele é crescente e uniforme. Se eu faço alongamento, eu ganho flexibilidade. Só que não funciona bem assim, tá? Isso aqui, gente, é uma ilusão. Você achar que você vai começar a fazer alongamento hoje e que só pelo fato de você manter a consistência, o seu ganho de flexibilidade vai ser sempre crescente. Isso é conto de fadas, isso não existe. Por quê? Porque o nosso corpo, ele precisa se adaptar. Sim, o nosso corpo, ele busca a adaptação o tempo inteiro. Pensa comigo, no treino de musculação da academia. Se eu faço sempre o mesmo treino com a mesma carga, eu começo ganhando massa e depois eu continuo ganhando massa? Se eu continuo com a mesma carga, mesmas repetições, os mesmos exercícios? Não. Por quê? Porque o meu corpo se adapta. Ele ganhou aquele volume muscular, ele ficou forte daquele jeito e não está tendo mais estímulo. Então, ele não precisa, ele entende que ele não precisa crescer mais de volume. Meu braço não precisa ficar mais forte, sendo que eu estou carregando sempre o mesmo peso, ok? Então, isso acontece no ganho de força. Flexibilidade é a mesma coisa. Se eu continuo sempre fazendo os mesmos exercícios, sem dar carga mais e tudo mais, eu não vou ter um ganho crescente. Eu preciso alterar o meu estímulo para que esse ganho seja sempre crescente, ok? E é aí que começa o problema. Presta atenção no que eu vou te falar. As pessoas fazem assim. Ah, beleza. Fiz o desafio da abertura zerada. Sei o que eu tenho que fazer, os exercícios, os músculos que eu tenho que trabalhar, alongar. Montei minha tabela de treino. Começo hoje, vou mandar ver. Aí a pessoa vai lá, pega a tabela de treino dela. Você, quando terminar o desafio da abertura zerada, você vai ter uma tabela de treino na mão. Cuidado para não fazer essa jossa aqui, hein? Pega a tabela de treino dela, faz alongamento lá uma semana, certo? Em uma semana, você estava a 50 centímetros do chão. Depois de uma semana, vamos supor que você está a 30 centímetros. Aí você fala assim, caraca, meu, e em uma semana eu desci 20 centímetros. Pô, tô já em 30, mais 2 semanas eu zero. Né? Por quê? Porque a gente acha que é crescente. Só que todo treino de alongamento, todo treino de musculação, para você realmente ganhar massa, você precisa fazer uma pausa, não é assim? Vou lá, treino perna na segunda, na terça eu vou treinar braço. Vou treinar perna de novo na quarta, porque esse intervalo de tempo é o tempo para o meu músculo se adaptar, se recuperar do treino que eu fiz. Isso lá na musculação, certo? Aqui na flexibilidade é exatamente a mesma coisa. Fiz alongamento uma semana. O que eu vou ter que fazer agora? Deixar meu músculo descansar. Ou eu troco o grupo muscular ou realmente faço uma pausa. Como que funciona no meu treinamento do T8S? Para vocês irem já entendendo o funcionamento de um treino de zerar a abertura com 5 minutos de alongamento por dia. Lá, os meus alunos fazem alongamento por 5 dias. 2 dias, eles descansam. Não tem alongamento. Na próxima semana, eu troco os exercícios. Para quê? Para trocar os grupos musculares. Então, eles dão 2 dias de descanso para o grupo muscular
e depois mais uma semana de descanso para aquele grupo muscular. Por isso que eles conseguem ter resultado muito rápido, porque o tempo de recuperação do músculo está sendo respeitado, ok? Mas vamos lá, voltando aqui. Você saiu do desafio da abertura zerada, tabela de treino na mão, começou a fazer os alongamentos, no final da primeira semana você olhou e falou, cara, baixei 20 centímetros, agora eu estou a 30 centímetros do chão. Show de bola! Meu, vou dar um descanso aqui para minha musculatura no final de semana, vou fazer algum descanso e vou continuar o treino. Aí você descansa, por exemplo, descansou 2 dias, descansou sábado e domingo. Vamos supor que você vai fazer o treino que nem meus alunos fazem. 5 dias de treino, 2 dias de descanso. Nesses 2 dias de descanso, o seu corpo se adapta. E o que acontece? A flexibilidade cai. Se eu estava a 30 centímetros do chão, eu volto agora para 40 centímetros. Aí você vai começar o treino na próxima semana, você vai olhar e falar, cara, quando eu treinei, né, quando eu fiz os alongamentos, eu estava a 30. Eu perdi 10 centímetros. Sim, eu subi 10 centímetros, não manteve a minha flexibilidade. Ah, não pode isso. Não, eu tenho que ter uma flexibilidade crescente. Aí o que você faz? Você vai lá e intensifica o seu treino. Faz um treino mais pesado de alongamento. E aí você vai ver, cara, nossa, agora eu tô, ó, 5 centímetros para zerar. Tô quase zerando. Sim? Faz os 2 dias de descanso, sua flexibilidade vem para cá, ó. Quase a 50 centímetros do chão. O que aconteceu aqui? Você intensificou o treino e seu músculo se adaptou. Aí você olha e fala, não é possível. Vou pôr mais pesado. Vou lá em cima. Aí acontece o pior. Aí a sua flexibilidade vem aqui, ó. Você começou o seu treino, tabela de treino de zerar a abertura 50. Ali na quarta semana, você já está a 60 centímetros do chão. Ou seja, ao invés de melhorar, piorou. Vocês estão me acompanhando? Isso acontece, sim, e acontece por quê? Porque a gente não está entendendo que existem 2 tipos de flexibilidade. Existe uma flexibilidade chamada flexibilidade de pico. Essa daqui, ó, é a sua flexibilidade de pico. Sim, essa é a flexibilidade de pico. Ou seja, terminei meus alongamentos. Eu estimulei o meu músculo, minha mobilidade e tudo mais. É natural que a minha flexibilidade esteja mais alta. Quando eu descanso, seja 2 dias, seja trocar grupo muscular, essa flexibilidade de pico vai cair. E aí a gente tem a nossa flexibilidade de platô. O que é a flexibilidade de platô? É a sua real flexibilidade. Isso aqui, de verdade, é o seu. Isso aqui é ilusão. O que eu quero dizer? Imagina que para eu conseguir pôr o meu braço aqui em cima, eu precisasse me alongar toda vez que eu vou subir o braço. Significa que eu tenho esse movimento, essa amplitude? Eu consigo realmente colocar o braço lá em cima? Ah, eu só consigo se eu me aquecer, eu só consigo se eu me alongar. Eu tenho essa flexibilidade? Não, eu não tenho. É a minha flexibilidade de pico, que depende de alongamento, de mobilidade, de aquecimento. Agora, se eu, sem aquecimento, sem mobilidade, sem alongamento, consigo levar meu braço lá em cima, o que significa? Que esta é a minha flexibilidade de platô para ombro, para braço. Sim, isso é meu. Eu posso ficar uma semana sem fazer nada. Eu vou conseguir levantar o braço lá em cima. Isso é meu, ok? Então, a flexibilidade de platô é aquilo que o seu corpo adquiriu como sendo dele. Eu posso perder a flexibilidade de platô? Pode. Você ficar internado 1 mês sem mexer o braço, você vai ter dificuldade para levantar o braço, porque nosso corpo é econômico. Agora, vamos trazer isso para a abertura zerada. Vou lá, faço alongamento, consigo zerar a abertura. Não se engana. Não se engana. Isso é só a sua flexibilidade de pico. É ótimo para você chutar alto na sua aula, para você usar essa flexibilidade na atividade que você vai fazer.
Mas falar que você tem uma abertura zerada às 5 horas da manhã no frio sem aquecimento, você não tem. Você depende dos fatores externos para chegar nela. Sim? O que eu trabalho dentro do meu método? Esse ganho aqui. Eu quero que você tenha abertura zerada no frio, 5 horas da manhã, sem se aquecer. Que nem você tem o braço lá em cima. Faz sentido? Coloca hashtag faz sentido, se faz sentido, se vocês estão pegando a ideia. Então, eu tenho como trabalhar o meu alongamento de forma que eu consigo resultados com a flexibilidade de pico, mas eu não posso me enganar, porque isso não é meu. O que é meu é a flexibilidade de platô. Então, toda vez que você faz o seu treino, você dá o descanso, comemore, criatura. Comemore. O que significa esse primeiro gráfico aqui, ó? Que, show, eu fiz alongamento, consegui a minha flexibilidade de pico. Então, se eu estiver indo para uma aula, né, uma competição, eu consigo usar essa flexibilidade aqui. Só que na hora que eu descanso, minha flexibilidade cai um pouco. Ela vem para a flexibilidade de platô, 40 centímetros do chão. O que isso significa? Se eu estava a 50 e agora eu estou a 40, significa que o meu corpo, em uma semana, ele conseguiu adquirir 10 centímetros de flexibilidade de platô. É muito! É muito! Então, não caga no treino. Não vai lá e fala, não posso perder. E vai e intensifica o treino. Combinado? O que é intensificar o treino? A gente vai chegar lá, ok? O que é intensificar o treino? Deixa eu ver se vocês estão me acompanhando. Vocês estão me acompanhando? Só coloca para mim se vocês entenderam. Para mim é um pouquinho complicado eu achar que vocês não entenderam. Aí eu não consigo sair do assunto. Só coloca um sim para mim. Show! O que acontece aqui? Vamos lá. O que seria o mundo perfeito, tá? O que eu busco com os meus alunos quando a gente está falando de flexibilidade de pico e de platô? Obrigada, Eliane. Show. Acompanhando. Beleza, meus amores. Show. Obrigada, Gláucia. Show. O que significa? Significa o seguinte. Os meus alunos, quando eles entram para o meu treinamento, eu tenho uma aula completa só para explicar isso para eles. Sim? Para quê? Para que meu aluno não cague no treinamento. Sim? Ok. E aí, o que os meus alunos fazem? O que eles entendem? Deixa eu só ver se o azul chega aqui. Não, o azul não vai chegar. Vamos de preto, que até o vermelho saiu, o azul não vai chegar. Cadê eu? Aqui. O que é o mundo perfeito? Meu aluno fez o alongamento, ganhou flexibilidade de pico. Descansa 2 dias, cai um pouquinho. Fez alongamento na segunda semana, flexibilidade de pico. Descansa 2 dias, cai um pouquinho. Fez alongamento, pico. Descansa, cai. 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 Olha para essa linha preta. É assim que você consegue zerar a abertura com 5 minutos de alongamento por dia, sem ter regressão da flexibilidade, sem perder o que você ganhou. O que está acontecendo? Primeiro dia ele começou a 50 centímetros, flexibilidade de pico a 30 centímetros, a de platô caiu para 40. No segunda semana, ele continuou subindo a de pico, subindo a de pico, subindo a de pico, subindo a de pico, subindo a de pico. Mas o mais importante, ele conseguiu subir a de platô. Sim, tá chegando aqui, sei lá, na sexta semana, ele tem flexibilidade de pico aumentada e tem flexibilidade de platô aumentada. A questão dele zerar ou não é o tempo que ele vai continuar nesse ciclo, porque começa a ficar crescente. Sim, com as oscilações pico e platô, mas é um ganho crescente. Como que a gente faz para ter esse gráfico bonito que eu fiz aqui? Como? Primeira coisa, evitando o que faz você perder a flexibilidade. Como é que eu evito perder a flexibilidade? Primeiro passo, entendendo que vai ser um zigue-zague, porque existe a de pico, existe a de platô. Perfeito. Segundo passo,
Quando você vê que a de platô, né, é natural ela diminuir ali, quando você vê que ela diminuiu, foca em manter a consistência do seu treino. Não intensifica. O que é intensificar? Por que esse efeito acontece? Ele acontece quando você fala assim, eu não quero mais perder flexibilidade de jeito nenhum. Não posso ter regressão, né? E aí eu vou lá e forço um pouquinho mais. Aqui dentro do T8S, no desafio da abertura zerada, eu vou ensinar vocês a fazerem isso. A gente tem um limite para tracionar o nosso músculo durante o alongamento. Por quê? Se eu traciono demais, eu estimulo o meu cérebro que entra com um reflexo de contração no meu músculo. E o meu músculo entende que ele tem que ficar rígido. A gente faz alongamento tentando não estimular o nosso cérebro para o reflexo de contração. Eu preciso conseguir fazer alongamento com o músculo que está alongando relaxado e não contraído e tenso. Então aqui, e lá no desafio da abertura zerada também, eu vou ensinar você como que você deve ficar na postura do alongamento, seja o exercício que for, mas como que você deve prestar atenção nos sinais que seu corpo dá de que você está ultrapassando o limite, que ele vai responder com rigidez. Tem sinais para isso, e eu vou te ensinar isso lá. Então, quando eu não entendo isso, eu simplesmente fecho mais a angulação, forço mais o exercício, trabalho com mais dor. E toda vez que você trabalhar com dor, o seu músculo vai responder com rigidez e você vai perder a sua flexibilidade de platô. Sim? Outra coisa que faz a gente ter essa queda da flexibilidade, além de forçar demais, é sobrecarregar o seu músculo. Como? Muitos alongamentos para o mesmo grupo muscular. Fiz lá um exercício X para posterior de perna, fiz um outro que também pega posterior, um outro que também pega posterior. Pô, fiquei 1 minuto em cada exercício. Se você fez 3 exercícios de posterior, você não ficou 1 minuto, você ficou 3. Você ficou 3, jossa de 3 minutos no mesmo músculo. E você quer que ele esteja ali, lindo, livre, leve, contente, respondendo com a flexibilidade? Não, meu amor, ele vai ficar rígido. Então, o tempo de sobrecarga que você coloca no seu músculo faz você ter essa regressão. Lembra que eu falei lá no começo hoje da nossa aula, aqui da nossa live, da Dani, praticante de polidense? A Dani, ela fala na live que eu fiz com ela, ela fala, Mari, eu ia lá e eu forçava. Eu falava, cara, não, falta só um pouquinho. Aí eu forçava. Aí daqui a pouco eu ia lá e de novo, várias vezes no mesmo dia. Se você alonga várias vezes no mesmo dia, para, porque seu músculo vai ficar rígido. Cara, meus alunos fazem 5 minutos de alongamento por dia. Não é manhã, tarde e noite. Por dia. Por quê? Porque isso não estimula a rigidez. Além disso, sim, ó, então a gente já falou, não forçar, né, a dor do músculo ali, porque senão você estimula a rigidez, não fazer muito tempo de alongamento, seja várias séries, ou seja, sustentar por muito tempo, tipo aquele alongamento de abrir as pernas na parede e ficar 20 minutos lá, tá errado essa jossa. Sim, por quê? Porque é muita sobrecarga. Meu músculo vai responder com rigidez, ok? E tem um terceiro ponto nisso aí. Quando você termina o seu exercício de alongamento, o que é que você faz? Conta para mim. Terminei meus alongamentos, terminei minha série de alongamento agora. E aí, o que você faz? Ah, Mari, terminou, né? Terminou meus alongamentos, eu levanto e vou seguir a vida, né? Vou fazer meu treino de musculação, de arte, sei lá o quê, de dança, vou, sei lá, vou seguir a vida. O que meus alunos fazem aqui, ó, para essa flexibilidade de platô não cair tanto? E que essas pessoas aqui, ó, lá para baixo, essas pessoas aqui não fazem, meus alunos fazem. Eles ajudam o músculo a se recuperar. O que eu quero dizer com isso? Você foi lá e você tracionou o seu músculo, certo? Então, a gente tem aqui.
Tenho aqui o meu músculo, sim? Várias fibras musculares compõem meu músculo. Aqui tem tendão, aqui tem tendão. Quando você traciona o seu músculo, você libera substâncias químicas inflamatórias. Quando a gente faz alongamento, principalmente alongamento pesado, quanto mais pesado, mais substância eu libero. E aí o meu músculo precisa de um tempo para varrer, para tirar essas substâncias daqui, sim? Quanto tempo? Segundo as pesquisas, se o seu alongamento for do tipo estático, aquele que eu fico parada, o meu músculo precisa de aproximadamente 12 horas sem alongamento para esse músculo, sem alongamento pesado para ele se recuperar. Se for alongamento do tipo balístico, ele vai precisar de 24 horas. Sim? Eu tenho 2 treinamentos de zerar a abertura, né? Um que é o T8S 3.0, onde eu só trabalho alongamento estático, sim? E entra um pouquinho de FNP. Vocês vão entender mais para frente sobre FNP. Eu só trabalho com esse aqui. Então, eu falo para os meus alunos, ó, tá tudo bem se um dia você precisar fazer alongamento às 19 horas da noite e no outro dia seu dia vai ser corrido e você resolve fazer às 7 horas da manhã, porque deu 12 horas de intervalo. Então, tá ok. Você vai ter ajudado o seu músculo a se recuperar respeitando o intervalo. Mas eu tenho um outro treinamento que é o T8S avançado. No avançado, a gente trabalha com balístico. E lá eu falo para o meu aluno, filho, você escolheu o horário, você vai ter que respeitar. Porque se você fizer antes de 24 horas, seu músculo não vai ter se recuperado. Sim? Então, uma das diferenças que essa galera aqui, ó, que foi lá, atingiu a de pico e caiu lá embaixo a de platô, é que elas não entendem que o músculo precisa se recuperar. Já meus alunos, eles entendem. Então, eles respeitam o tempo de recuperação e mais, eles aplicam técnicas de reparação desse músculo. O que eu quero dizer? O seu músculo pode se recuperar sozinho do treino de alongamento que você expôs ele. Sim, Papai do Céu nos fez tão perfeito, na minha crença, tá? Que, cara, nosso músculo se recupera sim. Às vezes ele precisa de um tempo a mais, às vezes um tempo a menos, mas ele se recupera. Agora, existem técnicas que eu posso aplicar no meu músculo para ajudar meu músculo a se recuperar mais rápido. Quando meu músculo se recupera mais rápido, ele não tem essa queda da flexibilidade de platô. Sim, você não perde tanto no dia seguinte. E uma das coisas que a gente pode fazer para ajudar esse músculo a se recuperar se chama automassagem. É uma jossa simples e rápida de fazer, que se você começar a fazer depois dos seus alongamentos, você vai ver o resultado que isso dá. A gente para de perder flexibilidade. O que é a automassagem? A automassagem nada mais é do que eu aplicar massagem no meu músculo, sim? Só que eu não tenho grana para pagar para uma pessoa ir lá ficar fazendo massagem em mim toda vez que eu treino alongamento. Então, a gente usa recursos para massagear o músculo que eu alonguei. Terminou os seus alongamentos. Sente, cara, nossa, não, hoje eu alonguei os adutores, eu vou massagear adutores. Alonguei rotadores, vou massagear rotadores. E assim por diante. Essa daqui, ó, é uma bolinha cravo, sim, que ela pega mais profundo quando a gente passa ela, a gente pressiona ela, não é passar com carinho não, tá, amor? É pressionar ela, para quê? Para aumentar a circulação sanguínea desse músculo, para varrer mais rápido essas substâncias químicas inflamatórias e meu músculo se recuperar. Então, eu posso usar desde bolinha assim, posso usar bolinha de tênis de cachorro. Não tem bolinha, pega um limão, passa algo redondo ali que você consegue massagear. Tem esses carrinhos, tá vendo? Esse aqui, ó, ele é legal que ele é cravo também, e ele também fica fácil de fazer. Tem rolo, né? Rolinho assim, ó, também dá pra gente fazer, sim. E tem os rolos de autoliberação, tá? Eu posso fazer automassagem com isso? Posso, mas isso aqui é um outro recurso. Além da automassagem, tem um recurso ainda melhor para a gente ajudar o nosso músculo a se recuperar, para não ter essas regressões, que é o quê?
a autoliberação miofascial. Mas uma coisa tem que ficar claro. Ai, presta atenção nisso. Autoliberação miofascial não é passar essa jossa na sua perna de um lado para o outro. Isso não é, isso é automassagem, sim? Na autoliberação, eu vou encontrar os nódulos na minha fáscia. Eu encontro o ponto certo e ali eu fico até soltar aquele ponto, tá? Mas a gente vai ter outras aulas para a gente falar sobre autoliberação. Mas, resumidamente, nosso ganho de flexibilidade, ele não é um ganho simétrico que só cresce. Não, eu tenho a de pico, eu tenho a de platô. Quem não entende esse processo assusta na hora que vê a queda da flexibilidade no dia de descanso e aí força mais o seu treino, forçando dor, forçando ali mais tempo no exercício, fazendo mais vezes no dia, sim? Não ajudando o músculo a se recuperar e aí acaba tendo uma queda maior na flexibilidade de platô. Você vai ver, você está treinando, mas cada vez mais você está diminuindo a sua flexibilidade de platô. Então, como que a gente resolve isso? Entendendo esse processo. Esse é o primeiro passo, para você não assustar. Depois, entendendo o que eu preciso fazer para ajudar meu músculo a se recuperar. Porque aí eu vou começar a ter ganhos crescentes, sempre entendendo que tem pico e platô, pico e platô, pico e platô. Show de bola? Agora eu vou respirar aqui, gente. Falei tudo, ó. Falei tudo. Então, ó, se você quer ganhar flexibilidade sem perder, entenda essa diferença, tá? Nosso corpo, ele precisa desse time, desse respeitar essa adaptação dele. Ah, se eu tenho, pensa comigo, cara, se eu tenho uma abertura zerada, 5 horas da manhã, sem precisar de aquecimento, sim? Ela é minha. É a mesma coisa de eu colocar o meu braço lá em cima, 5 horas da manhã, sem precisar de aquecimento. É meu, ok? Se antes da minha aula eu fizer o aquecimento certo, eu ainda aumento mais ainda, porque eu chego na flexibilidade de pico. Se eu aplicar aquecimento, se eu aplicar alongamento dinâmico, eu faço a flexibilidade de pico. E aí na minha aula eu não vou ter uma abertura zerada, eu vou ter uma abertura negativada. Quando eu termino a aula, que ela volta para o platô dela, vai estar zerada. Sim? Então, esse é o meu objetivo com vocês, ok? Te ensinar, te mostrar como que você consegue chegar na abertura zerada, com 5 minutos de alongamento por dia, sendo essa abertura a sua flexibilidade de platô. Esse é o grande lance, sim? E primeira vez que você chega na flexibilidade zerada, você vai chegar nela de pico, é óbvio, né? Não sei se é óbvio para vocês, mas ó, sempre a de pico é a mais alta. Então, vamos supor que aqui eu cheguei na zerada, sim? Aqui, ó, eu tô na de pico. Aqui embaixo eu tô na de platô, ok? Então, eu sempre vou chegar primeiro com a abertura de pico zerada. Continuo fazendo até que a minha de platô suba. Fechamos, meus amores? Ó, então, fechamos.